Senhor amado, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra nessa hora. Senhor, prepara a nossa vida, meu Deus. Prepara a nossa vida, meu Deus. Prepara a nossa vida para ouvirmos a Tua palavra. Para consagrar a nossa vida nas Tuas mãos. Nascer de novo, Senhor. Nascer de novo, meu Deus. Eu quero nascer. Quero nascer do Teu Espírito. Senhor, nós queremos nascer do Teu Espírito. Ser guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Deus é muito bom. E a palavra hoje, ela está em João 3. E João 3, essa passagem aqui, ela fala sobre Nicodemos. Era um príncipe dos fariseus, uma pessoa muito entendida na lei. Essa é uma passagem que me chama muito a atenção. Nós vamos ler. João 3, a partir do 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Então, a primeira coisa, Nicodemos, ele já estava convencido de que, de fato, Jesus era o Cristo. Não apenas isso, mas ele entendia ele como rabi, como um mestre, como um grande ensinador. E cuidado, quem está falando aqui é Nicodemos, não é qualquer um. E ele então já reconhece, ele já tinha chegado à conclusão que Jesus, de fato, apesar de tantos fariseus terem dúvida, apesar de tantos fariseus estarem até perseguindo, Nicodemos não tinha nenhuma sombra de dúvidas. Ele já tinha juntado Lé com Cré e tinha visto que aquilo que Deus estava fazendo através de Jesus não poderia ser operado na vida dele se a não ser que ele estivesse vindo de Deus. Então já era ponto notório para ele. 3. Porém Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí. Poxa, Nicodemos chega chamando Jesus, mestre, tu é de Deus. E aí Jesus dá logo uma bordoada. Aquele, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus estava jogando, lançando de volta para Nicodemos a situação a qual ele se encontrava. Ele tinha consciência de que Jesus era divino, ele tinha consciência de que de fato ele era o Cristo, ele tinha consciência de que ele era um mestre enviado direto dos céus, não era um rabi que foi treinado com outro rabi, não, com um rabino não. Ele era um rabino, um mestre vindo dos céus, direto de Deus. Porém, apesar de saber disso tudo, Jesus logo falou para ele o seguinte: você pode saber de tudo isso, mas se você não for nascido de novo, Deus não está na tua vida. Se você não for nascido de novo, você pode saber muita coisa sobre Deus, mas ainda assim você não faz parte do reino dele. Então deixa bem claro aqui o seguinte, que o fato das pessoas falarem em Deus, saberem alguma coisa de Deus, não significa que Deus está dentro daquela pessoa. Nicodemos sabia muita coisa, porém lhe faltava a presença do Espírito Santo dentro da vida dele. Ele não estava indo no reino de Deus. Ele não estava sendo guiado pelo Espírito. E disse-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nascer? Jesus disse: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus, vendo que Nicodemos não tinha entendido mesmo essa questão de nascer de novo, então ele já coloca dois elementos. Nicodemos, eu não estou falando nascer da tua mãe, eu estou falando nascer de novo da água e do Espírito. O que seria nascer da água? O que seria nascer do Espírito? O nascer da água significa ter
a culpa do pecado lavada. Não só ser liberto do poder do pecado, não somente ser liberto de ser dominado pelo pecado, mas ter a culpa desse pecado lavada. E nascer do Espírito é ter a mente renovada, é regeneração, é renovação da mente. É uma mente onde o Espírito de Deus tem liberdade de ação, de falar, de agir, inclusive de usar a própria pessoa. Então Jesus vem falando que se a pessoa não tiver os pecados lavados, a culpa de seus pecados lavados, e se a pessoa não for uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela simplesmente continua como criatura. Palavra dura, mas essa é a verdade. Então, é algo que vai além daquilo que é conceitual. Nicodemos era uma pessoa conceitual, era um crente conceitual. Ele conhecia os conceitos, mas não tinha vivido a coisa espiritualidade. Isso aí ele não tinha. Ele não conhecia. Ele não tinha essa comunhão espiritual com Deus. E nos dias de hoje, nós temos visto na vida de muitas pessoas exatamente a mesma situação de Nicodemos. Pessoas que têm todo um conceito e participam dos cultos, como Nicodemos também, ia na sinagoga onde se falava de Deus. Pessoas que têm todos os conceitos a respeito de Deus, porém, falta-lhes a culpa dos pecados serem lavadas. Os pecados ainda estão neles. E quando eu digo os pecados ainda estão neles, eu estou querendo dizer que o pecado ainda domina e que a culpa está naquela pessoa, e se aquela pessoa se encontrar com Deus, a culpa do pecado está nela, vai para o inferno, apesar de estar na igreja. Igualzinho Nicodemos. Tinha que nascer da água. Tinha que ter os pecados perdoados. Opa! Lição de escola dominical. Portão, tabernáculo, né? Portão, no átrio, que é o quintal, tinha o altar do sacrifício, onde é tirada a culpa do pecado, e a pia, onde era lavada a culpa dos pecados. É meio complicado entender. Livre do poder do pecado e livre da culpa do pecado. Então eu vou te explicar mais ou menos isso. É igual aquela pessoa que quando estava no mundo era um jogador compulsivo. Qualquer dinheiro que batia na mão dele, ele ia lá para o caça-níquel e jogava. Compulsivamente, ele não tinha controle. E todos sabiam que ele era jogador. Um jogador inveterado. Ia lá, jogava. Sempre, não podia ver que ele jogava. Porém, um dia ele se converte. E agora vamos olhar pelo olhar de Deus. Se convertendo, o que Deus faz? Deus limpa ele no altar do sacrifício, queima o poder do pecado. Então agora ele já não é mais dominado pelo pecado. Ele passa pela máquina e já não joga mais. Porém, quando as pessoas falam dele, o que as pessoas falam dele? E olha lá, ó, o jogador compulsivo entrou para a igreja. O jogador compulsivo entrou para a igreja. Ou seja, ele não é mais dominado. Mas a culpa do pecado ainda está sobre ele. A fama do pecado ainda está sobre ele. Apesar dele não ser mais dominado pelo pecado. E o ser lavado agora da culpa do pecado é exatamente isso. Deus, ele primeiro nos salva, já não joga mais, mas ainda assim é o jogador que está na igreja. É o jogador compulsivo que está na igreja. Então Deus agora vem e limpa da culpa. Não chama mais de ex-jogador compulsivo ou jogador, chama agora de filho meu. Acabou. Então, lembra aquele jogador? Agora ele é filho de Deus. Ninguém mais o conhece mais como filho. É assim que Deus nos vê. Então, quando Deus nos limpa o poder do pecado, ele nos tira de nós o ser dominado. Tira o pecado, tira o domínio de nós. Então, não somos mais dominados pelo pecado. Porém, diga, aquele ex-jogador está convertido a mim. Então, agora, quando passa pela pia, é tirado também as culpas. Ele não é mais culpado de ser pecador. Então, meu filho amado, acabou, em quem tem um grande prazer. Então, essa é a diferença entre o altar e a pia. Ou melhor dizendo, essa é a diferença de não apenas passar pelo altar e ter os pecados queimados, mas nascer da água, onde você não é mais reconhecido como o pecador que se arrependeu, mas é reconhecido agora como filho, filha de Deus. E muito amado, hein? Muito amado. Você pode dizer para você assim,
Deus me ama de verdade. Pô, faz para você mesmo. Deus me ama de verdade. Aleluia, sou filho de Deus. E ele vem falando então que é necessário Nicodemos passar pela nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito é mais complicado. Algumas pessoas dizem que nascer do Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Pode até ser também. Mas esse nascer do Espírito, ele está mais ligado à regeneração da mente, a ser governado aqui dentro pelo Espírito Santo. Está mais para esse lado, do ser governado por ele, do ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um caráter cristão forte. Então é como exatamente nós estamos falando. Se não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino dos céus. É aqui, ó, o nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa exatamente o ser livre das culpas do pecado. Corta, desculpa aí. É exatamente o que nós estamos falando, nascer da água e do Espírito. Entendeu? E olha só o que diz mais aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Então novamente ele está afirmando e reafirmando e ratificando com Nicodemos. Porque ele está dizendo em outras palavras, Nicodemos, você é carnal. E quem é nascido da carne é só carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, porque a carne não se sujeita a Deus. Entende, irmãos? E Paulo nos diz que tem uma classe de crentes que é carnal, que são dominados pela carne. Não tem como essas pessoas serem dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele diz, ó, tem que nascer da água para que as culpas do pecado sejam lavadas, mas tem que também nascer do Espírito, para que seja dominado, governado, direcionado pelo Espírito de Deus, porque senão a carne vai estar operando. Em outras palavras, Nicodemos que é você. Não adianta você saber a respeito de Deus, não adianta você conhecer um monte de coisa da igreja, tem que nascer de novo, porque senão você é só carne, e carne não entra no reino dos céus, não adianta. Então não dá para ser um crente conceitual, mas temos que ser um crente sobrenatural. E ele veio falando, mas o que é esse sobrenatural? O que significa nascer do Espírito? Olha o versículo 8. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Deixa eu colocar aqui de novo. O vento sopra onde quer. E ouve sua voz, mas não sabe, o vento não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então, para não deixar nenhuma dúvida, ele está dizendo que aquele que é nascido do Espírito é igual ao vento. Ou seja, Deus é quem direciona o lugar para onde ele vai, o lugar de onde ele vem, e nós mesmos nem sabemos para onde vamos, para onde iremos. Ou seja, como seremos usados, com quem seremos usados, o que falaremos, o que vai acontecer, qual o milagre que Deus vai operar, quem Deus vai trazer para a nossa vida para a gente falar, aonde nós iremos para falar da salvação, não sabemos, eu não sei. Todo aquele que é nascido do Espírito é exatamente desse jeito. A única coisa que ele sabe é o seguinte: Deus está me levando, eu vou, em nome de Jesus. Então, isso é ser nascido do Espírito. Não tem medo, porque é nascido do Espírito, porque é o Espírito que está enviando. Não tem timidez, porque é o Espírito que está enviando. E a pessoa vai, a pessoa caminha. E aqui, Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode então acontecer isso? Como eu posso ser guiado pelo Espírito? E aí então Jesus responde e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso, Nicodemos? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não acreditais no nosso testemunho? Se vos falei das coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Nicodemos, por mais que ele se esforçasse,
ele não era nascido do Espírito, ele não iria entender. Carne. E pessoas e crentes que não conseguem entender nada, é carne. E eu tenho testemunho da nossa igreja, hein? De pessoas que cansou de falar, pastor, eu não entendo nada, eu não consigo entender nada. Há um ano atrás falou isso para mim. E hoje é a mesma pessoa que diz assim, poxa pastor, eu estou entendendo. O que aconteceu com essa pessoa, com esse crente? Que outrora nada entendia, era cabeça dura, vamos dizer assim, a própria pessoa fala isso, não sei o que eu estou falando não. E hoje a pessoa diz, pastor, eu entendo, eu vou entendendo, daqui a pouco eu entendo, então quando eu vou, estou entendendo, como é que pode? Espírito de Deus na tua vida, irmã. Espírito de Deus na tua vida, irmão. Conforme você vai lendo a palavra, vai sendo exposto à palavra, Deus vai renovando a tua mente, vai renovando a tua vida. E você é uma pessoa renovada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você não entendia e hoje você consegue entender. Por quê? É o Espírito de Deus, nascimento da água e do Espírito. Amém? E ele vem falando, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está nos céus. Aí vem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A chamada para Nicodemos aqui é exatamente essa. Nicodemos, você tem que crer. Crer no Filho de Deus, para ter vida eterna, para ter uma vida espiritual ao lado de Deus. Tem que crer, acreditar. Não apenas saber conceitualmente, mas acreditar aqui no coração. E uma pessoa, quando ela acredita, ela é diferente. Se eu disser para você, olha, não bota a mão nessa Bíblia, não bota porque ela vai dar choque. Se você acredita que ela vai dar choque, não precisa ter filho nenhum aqui, você não vai botar a mão nela de jeito nenhum, porque você acredita que ela vai dar choque. Agora, se você não acredita, você vai botar a mão. O acreditar é exatamente isso. É você colocar toda a sua atenção, toda a sua crença, dizer, não, eu não posso colocar a mão aqui porque vai dar choque. Eu creio nisso. E se colocar vai dar choque de verdade. Acreditar. Crer de todo o coração, sem duvidar. E a partir do crer, ele vem falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é no 17 e no 18 que eu quero me ater. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não está aqui para condenar o mundo. Jesus foi enviado para salvar o mundo. E quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porquanto não acreditou no unigênito Filho de Deus. A palavra-chave, então, irmãos, é a palavra crer. Crer. Observar, analisar e conscientemente se submeter. Crer. Isto é o que Deus quer de cada um de nós. O crer. Seja crente. Seja crente. E não perca essa oportunidade. É como diz o hino, uma chance igual a essa talvez você não tenha nunca mais. Então, eu estou insistindo nisso, mas o teu evangelho está dando certo? O teu evangelho é evangelho suficiente para te impedir de pecar? O teu evangelho é evangelho suficiente para te fazer ler Bíblia? Para te fazer andar no caminho? Ou será que é apenas um evangelho conceitual, igual de Nicodemos? Se assim for, você precisa nascer de novo. Lembrando que o nascido de novo ele tem um andar totalmente diferenciado. E o Filho de Deus ele veio ao mundo não para condenar você, mas ele veio para te dar condições de vencer. Ele veio para te dar condições de
ser. Ele veio para te encher da presença do Espírito dele. Eu não vou me alongar muito, porque eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Qual é a notícia? Hoje, segundo domingo, é o nosso culto de ceia, graças a Deus. Só que no começo da pregação, eu estava exatamente pensando nisso, na ceia, no estar. Estamos compartilhando do corpo, do sangue de Jesus, principalmente com uma mensagem como essa, de o Filho de Deus veio para te dar vida, para te dar condições de vencer, de ser alguém em Cristo. E justamente no momento da oração, veio assim aquela palavra gostosa ao coração. Não celebra a ceia online, não. Vamos celebrar a ceia pessoalmente. Então nós não vamos ter a celebração da ceia hoje. Nós vamos ter a celebração da ceia na semana que vem. Presencial. Amém? Dá glória, crente! Então nós estaremos celebrando a nossa ceia presencialmente. Porém, calma. Ainda não será no templo, não. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer exatamente aquele esquema das duas famílias. Então, uma parte do grupo estará aqui na garagem da minha casa e a outra parte do grupo estará lá na casa do irmão Alessandro. E aquele mesmo esquema. Um grupo nós vamos começar a celebração da ceia às 6 horas da tarde no domingo que vem, ok? No terceiro domingo. E o outro grupo nós vamos começar a celebração da ceia às 6 horas, 7 e meia. Estaremos começando a celebração da ceia aqui em casa às 8 horas da noite. Então, desculpa, irmãos, 8 horas não, 7 e meia da noite. Jesus tem misericórdia. Um grupo 6 horas da noite. O outro grupo, 6 horas da tarde no caso, o outro grupo 7 e meia. É isso mesmo, 7 e meia. Um grupo às 6 horas. O grupo que vai estar aqui na garagem de casa, prestem bem atenção. O grupo que vai estar aqui na garagem de casa será às 6 horas da tarde. E o grupo que vai estar lá na garagem do irmão Alessandro será às 7 e meia da noite. Eu vou estar nos dois cultos, tanto na celebração daqui como na celebração lá também. Então, o grupo da família cristã, que é o grupo familiar que já estava reunindo na casa do irmão Alessandro, continua lá. O grupo familiar que estava se reunindo com o irmão Jorge, com o irmão Antônio e com a pastora Thelma, aqui em casa. Ok? 7 e meia. 7 e meia lá no irmão Alessandro e 6 horas aqui em casa. Glória a Deus? Então, semana que vem, nós vamos ter o nosso culto presencial. E a ceia, então, será presencial. Gente, muita paz de Deus. Lembrando que nós precisamos nascer da água e do Espírito de Deus. Deus te abençoe. Vou orar por você nessa hora. Feche seus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos estar abençoando a tua igreja. Abençoando a tua igreja para que possa questionar se é nascido de novo ou não. Deus, fale com o teu Espírito a esses corações, se são nascidos de novo ou não, e aqueles que não são, assim passem a ser em ti. De novo nascimento a essas pessoas. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Paz de Deus, amados. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém. Muita paz de Deus. Deus te abençoe. Quinta-feira temos estudo bíblico, porém, domingo que vem,
Santa Ceia presencial. Glória a Deus! Muita paz de Deus, amados.